Você já percebeu como, com o passar do tempo, o nosso corpo vai dando sinais diferentes? Às vezes, uma febre baixa que parece inofensiva, ou uma confusão mental que ninguém consegue explicar direito? A verdade é que, depois dos 60, muitas coisas mudam, e uma delas é como o corpo reage a infecções. E hoje, eu quero conversar com você sobre algo muito comum, mas pouco falado: a infecção urinária na terceira idade. Talvez você já tenha passado por isso ou conheça alguém que passou. De repente, a pessoa começa a se sentir cansada demais, perde o apetite, ou até fica um pouco mais esquecida, irritada, e ninguém imagina que o problema está ali, no trato urinário. Pois é, a infecção urinária em idosos nem sempre aparece como aquela dor ao urinar ou a vontade frequente de ir ao banheiro, como a gente costuma ouvir. Muitas vezes, ela se esconde por trás de sintomas mais silenciosos, mais confusos, e por isso mesmo é tão importante a gente ficar atento. Eu gosto de pensar no nosso corpo como uma casa que foi construída com muito esforço, muito cuidado e que merece manutenção constante. Quando uma parte dessa casa começa a dar problema, como os encanamentos, por exemplo, a gente não pode simplesmente ignorar. E o sistema urinário é como esse encanamento. Ele precisa de atenção, limpeza, cuidados simples, mas diários. Infelizmente, muitos idosos acabam não percebendo que estão com uma infecção urinária. Às vezes a dor não vem, o corpo já não reage como antes, e o que surge é uma confusão mental repentina, uma agitação, uma queda de pressão ou até uma sonolência incomum. É fácil confundir com outras coisas, e aí mora o perigo. A infecção pode evoluir rápido se não for tratada, e em alguns casos pode levar a uma infecção generalizada. Por isso, é tão importante que a gente converse sobre isso com carinho, mas também com seriedade. E não se trata só de reconhecer os sinais, a gente precisa falar também sobre como prevenir. A boa notícia é que muitas atitudes simples podem fazer toda a diferença no dia a dia. Coisas como beber mais água, não segurar o xixi por muito tempo, manter uma higiene adequada e até mesmo observar como estão funcionando os medicamentos que a pessoa está tomando. Você sabia que alguns remédios usados com frequência na terceira idade podem alterar a urina ou até contribuir para o surgimento de infecções? Pois é. Às vezes, o que parece só um efeito colateral pode esconder um problema maior. E tem mais um ponto importante aqui. Muitas vezes, por vergonha ou por costume mesmo, as pessoas mais velhas evitam falar sobre essas questões íntimas. Não comentam com o médico, com os filhos, com os cuidadores, e aí o problema vai crescendo em silêncio. É por isso que a conversa aberta, respeitosa e frequente sobre saúde íntima é tão necessária. Não é invasão, não é exagero, é cuidado, é amor. Às vezes uma simples pergunta: você tem sentido algo diferente quando vai ao banheiro? Pode abrir um espaço de confiança e até salvar uma vida. E olha, se você é cuidador, filho, neto ou amigo de alguém com mais de 60 anos, fique atento. Observe os sinais de mudança de comportamento, de humor, de apetite, de sono. Tudo isso pode ser o corpo tentando avisar que algo está fora do lugar. E se você tem mais de 60 anos, saiba que não está sozinho. Sentir essas mudanças, estranhar algumas reações do seu corpo, tudo isso é normal. Mas ignorar esses sinais não é necessário. Tem solução, tem tratamento, tem prevenção. Eu sei que falar sobre esse tema não é fácil, mas a gente precisa. Com carinho, com empatia, com cuidado. Afinal, envelhecer com saúde é possível e começa por conversas como essa. E já que a gente está falando disso, eu quero continuar essa conversa com você agora. Vamos falar um pouco mais sobre como a infecção urinária se desenvolve, como ela afeta o corpo do idoso e o que a gente pode fazer de forma prática para evitar que ela volte a aparecer. Então, continuando nosso papo, vamos entender um pouquinho melhor o que realmente acontece quando a infecção urinária se instala em uma pessoa idosa. O trato urinário é composto pelos rins, ureteres, bexiga e uretra. Em um corpo mais jovem, ele funciona como uma máquina bem calibrada, filtra,
limpa e elimina o que não serve mais. Mas com o passar do tempo, como acontece com muitas partes do nosso corpo, esse sistema vai ficando mais sensível. A bexiga já não esvazia com a mesma força, os músculos ao redor da uretra perdem um pouco do tônus, e tudo isso pode facilitar o acúmulo de bactérias. E olha, não é só isso. O sistema imunológico também vai ficando um pouco mais lento com a idade. Isso quer dizer que o corpo já não responde às infecções com a mesma agilidade de antes. Aquela febrinha discreta que parece nada, ou aquele incômodo na barriga que muitos até acham que é só um mal-estar do dia, pode ser o corpo tentando reagir, mas sem força suficiente para dar um aviso claro. Agora, o que pouca gente sabe, e isso é importantíssimo demais, é que algumas infecções urinárias em idosos acontecem sem sintoma nenhum típico, nada de dor, nada de ardência, nem mesmo a vontade frequente de ir ao banheiro. E é aí que mora o risco, porque o que aparece, às vezes, é só uma confusão mental, uma fala trocada, uma sonolência incomum, e se ninguém desconfia da infecção, ela vai se espalhando em silêncio. Quer ver um exemplo comum? Um senhor que era totalmente lúcido começa de um dia para o outro a se confundir com nomes, com lugares, parece mais agitado ou até agressivo, e todo mundo acha que é Alzheimer ou algum problema neurológico. Mas, depois de alguns exames, descobrem que era só uma infecção urinária que subiu para os rins, e com o tratamento certo tudo volta ao normal. É por isso que, nesses casos, escutar o corpo é essencial. Às vezes ele fala baixinho, outras vezes fala de um jeito diferente, mas ele fala, e a gente precisa estar disposto a escutar. Outra coisa que ajuda muito a prevenir esse tipo de infecção é o cuidado com a higiene íntima. E aqui vale tanto para quem cuida quanto para quem está na terceira idade. A limpeza deve ser feita com delicadeza, sem produtos agressivos. O ideal é água morna e sabonetes neutros, e sempre de frente para trás, no caso das mulheres, para evitar que as bactérias da região intestinal entrem no canal urinário. E atenção com as roupas íntimas também. Tecidos sintéticos e muito apertados aumentam a umidade e o calor, o que cria um ambiente propício para a proliferação de bactérias. O melhor mesmo é apostar no bom e velho algodão, confortável, fresco e amigo da saúde íntima. Outra aliada que não pode faltar é a hidratação. Muita gente mais velha acaba diminuindo a ingestão de líquidos por medo de ir ao banheiro à noite ou por não sentir tanta sede, mas essa redução pode deixar a urina muito concentrada, o que facilita o aparecimento da infecção. A água limpa o organismo, ajuda a eliminar toxinas e ainda mantém a bexiga ativa. Então, tomar água ao longo do dia é um hábito simples que faz toda a diferença. E se o idoso já usa fraldas ou tem mobilidade reduzida, o cuidado deve ser redobrado. As trocas devem ser frequentes, com atenção para sinais como cheiro forte, cor escura da urina ou alteração no comportamento. Nada deve ser ignorado. Agora, se mesmo com todos esses cuidados a infecção aparecer, não há motivo para pânico, desde que o diagnóstico seja feito logo. O tratamento é simples na maioria dos casos, feito com antibióticos prescritos pelo médico. Mas o mais importante é não se automedicar. Isso pode mascarar os sintomas, piorar o quadro e até criar resistência da bactéria ao remédio. E se o problema se repetir com frequência? Aí é hora de investigar mais a fundo. Pode haver alguma obstrução, cálculos nos rins, alterações hormonais ou mesmo efeitos colaterais de outros medicamentos. Envelhecer com saúde não significa não ter nenhum problema. Significa estar atento, se cuidar e procurar ajuda quando necessário. E isso vale para tudo, inclusive para a infecção urinária. Às vezes, um simples exame de urina pode evitar uma internação. Um copo de água a mais no dia pode evitar uma semana de antibióticos. Uma conversa franca pode evitar muito sofrimento. E é sobre isso que a gente vai continuar conversando, porque ainda tem mais. Quero te contar sobre atitudes que mantêm o sistema urinário mais saudável por muito mais tempo e que ajudam você a se sentir mais forte, mais independente e mais no controle da sua própria saúde.
Vamos seguir juntos nessa? Então, como estávamos dizendo, prevenir é sempre melhor do que remediar. E quando o assunto é infecção urinária na terceira idade, isso se torna ainda mais verdadeiro. Às vezes, um cuidado pequeno faz uma diferença enorme. E é exatamente sobre isso que eu quero continuar conversando com você agora. Vamos pensar na nossa rotina. Pequenos ajustes no dia a dia podem fortalecer o corpo, proteger o sistema urinário e até melhorar o bem-estar de forma geral. Um deles, por exemplo, é não segurar o xixi. Muita gente tem o hábito de esperar horas até ir ao banheiro, por comodidade, por costume, ou até por achar que não é urgente. Mas quando a gente segura por muito tempo, está dando à bactéria uma chance maior de se multiplicar ali dentro. O ideal é esvaziar a bexiga com regularidade sempre que der vontade. Outra dica valiosa é esvaziar a bexiga completamente. Em algumas pessoas mais velhas, a musculatura já não tem a mesma força de antes, e isso faz com que sempre fique um pouco de urina retida. Isso também facilita a infecção. Por isso, vale a pena conversar com o médico, especialmente se você sente que acabou de ir ao banheiro e logo já sente vontade de novo. E tem mais um ponto que nem todo mundo fala. A alimentação também pode ajudar, e muito. Alimentos com ação anti-inflamatória, como frutas vermelhas, vegetais verdes, grãos integrais e bastante fibra, ajudam a manter o corpo mais equilibrado. E existem até alimentos que auxiliam especificamente o trato urinário, como o cranberry, que já é usado há muito tempo para reduzir a chance de infecções recorrentes. Claro, sempre com orientação do médico, especialmente se você já toma outros remédios. Falando em remédios, é bom lembrar: alguns medicamentos usados com frequência na terceira idade podem afetar a função renal ou interferir no equilíbrio do trato urinário. Não estou dizendo para parar de tomar de forma alguma, mas é essencial manter o acompanhamento médico, fazer exames regulares e falar sempre sobre qualquer mudança que você perceber no corpo. Agora, uma coisa muito importante e que às vezes é esquecida é o papel da família e dos cuidadores. Quando a pessoa idosa tem alguém por perto que presta atenção nos detalhes, tudo fica mais fácil. Um filho que percebe que o pai anda mais sonolento, uma cuidadora que nota que a urina está com um cheiro mais forte, um neto que pergunta: "Vó, você bebeu água hoje?" São gestos simples que mostram amor e que muitas vezes evitam um problema maior. E não é só o corpo que precisa de atenção, a mente também conta. O estresse, a solidão, a ansiedade, tudo isso afeta o organismo como um todo. Uma pessoa que se sente amada, respeitada e incluída na vida da família tem mais motivação para cuidar de si mesma, mais força para buscar ajuda quando sente que algo não está bem. O cuidado emocional também é um remédio. Por isso, se você convive com alguém mais velho ou se é essa pessoa, lembre-se: envelhecer não precisa significar viver com medo ou com dor. Pode sim significar aprender mais sobre o próprio corpo, fazer escolhas com mais consciência e viver com dignidade. E se hoje você aprendeu algo novo ou se lembrou de alguém querido, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Pode ser uma forma de cuidar de quem você ama. E se você já passou por uma situação parecida, deixa aqui nos comentários. Vamos transformar esse espaço em uma roda de conversa, onde cada experiência ajuda outra pessoa a viver melhor. Porque, no fundo, é isso que a gente quer, né? Continuar vivendo com qualidade, com leveza, com alegria. E se para isso a gente precisa prestar mais atenção em sinais discretos, se cuidar um pouquinho mais, beber mais água, conversar com o médico, que assim seja. A vida depois dos 60 ainda tem muita coisa boa para oferecer. E quando a gente entende que cada cuidado é uma forma de amor por si mesmo, tudo muda. A saúde deixa de ser um fardo e passa a ser uma escolha. Obrigado por estar aqui, por ouvir até o fim e por fazer parte dessa caminhada em busca de mais consciência, mais bem-estar e mais carinho com a própria história. A gente se vê no próximo vídeo. Fica com Deus e não se esquece, você merece se sentir bem,
todos os dias.